Padre Eduardo, Padre André, queridos irmãos e irmãs em Cristo, existem duas características que são muito fortes, muito visíveis nos santos: a sabedoria e a coragem. Essas duas características nós podemos encontrar também com muita clareza em Jesus, no Evangelho de hoje. Olhando para a vida de Santa Luzia, hoje nós celebramos uma das santas mais populares no mundo todo. Santa Luzia é reconhecida por sua intercessão, principalmente por aqueles que têm um mal na vista. Conta a história que Luzia, nasceu de uma família católica no tempo da perseguição dos cristãos, aproximadamente no ano 280. Mesmo sendo de uma família católica, os seus pais tinham costumes pagãos. E entre esses costumes, Luzia, desde muito nova, ainda criança, havia sido prometida a um homem rico e poderoso da cidade. Devido à sua beleza, aquele homem cada vez mais tinha planos em se casar com ela, em ter filhos, e devido à beleza de Luzia, aquele homem seguramente desejava mostrar para a sociedade que a sua esposa era uma bela mulher. O tempo foi passando e Luzia decidiu que ela entregaria a sua vida a Deus. Ela decidiu ser virgem. Quando ela foi crescendo, houve um grande conflito. Fazer aquilo que ela pensava, que ela sabia que era a vontade de Deus, que era a sua consagração, ou seguir o desejo e o sonho dos pais. O sonho dos pais é que ela se casasse. E aqui, apenas abrindo um parênteses, muitas vezes existem conflitos de jovens. Eu, por exemplo, já vi amigos de seminário. Muitas vezes existem conflitos de mulheres. A pessoa quer ser religioso, religiosa, quer ser padre, quer ser freira, mas os pais não permitem. E muitas vezes os pais dizem assim: o mandamento de Deus, o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Não, e olha, às vezes é um pai e uma mãe que é cristão. Não me dê esse desgosto, você tem que me obedecer. Mas vejamos, honrar o pai e a mãe é o quarto mandamento. O primeiro mandamento é honrar Deus sobre todas as coisas. Então o primeiro mandamento, honrar Deus, está acima de honrar pai e mãe. Entre a vontade de Deus e a vontade do pai e da mãe, devemos fazer a vontade de Deus. E foi isso que Luzia fez. E aqui entra o grande detalhe da sabedoria de Luzia. Ela havia perdido o pai, e a mãe estava muito enferma. Ela não queria ir contra a mãe. Então ela pensou assim: existe uma santa aqui na Itália, na nossa região. Naturalmente a Itália não era um país como nós temos hoje, existiam vários estados, nós estamos na época do Império Romano. Existe Santa Águida. Santa Águida, ela é conhecida, ela é famosa por interceder e por realizar grandes milagres. Eu vou com a minha mãe visitar o túmulo de Santa Águida, que era próximo de Roma. A minha mãe será curada com a graça de Deus, e sendo curada ela vai ser tocada por Deus e vai aceitar a minha vocação. Esse era o plano dela. A primeira parte aconteceu exatamente como ela queria. Visitou o túmulo de Santa Águida. Milagrosamente a mãe foi curada. Mas quando a mãe ficou curada, aquele jovem, ele tomou um firme propósito de se casar com Luzia. Ainda mais ouvindo as pessoas dizendo que ela era católica. E ele se revoltou. E a mãe disse: filha, você realmente deve se casar. E ela disse: eu não vou fazer isso. Ela foi denunciada para o governador local. E quando ela foi interrogada, perguntaram se ela era cristã e disseram: adore os deuses. Isso daqui é uma história muito comum na vida dos mártires. E ela disse: eu adoro apenas o meu Deus que está no céu. Conta a história que ela foi colocada em uma praça pública, os bois arrastaram Luzia para tentar matá-la, ela não morreu. Tentaram colocar fogo no corpo dela, ela não morreu. Depois ela foi degolada
e, para serem ainda mais cruéis, arrancaram os olhos dela. E depois, quando arrancaram os olhos, por um grande milagre de Deus, apareceram olhos novos, ainda mais belos do que aqueles que ela tinha. Veja, uma mulher de sabedoria e de coragem. No Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. No Evangelho de hoje, Jesus é questionado. E aqui era algo muito comum para os judeus. Alguém que ensinava no templo deveria mostrar de onde era a sua autoridade. Havia acontecido isso no Antigo Testamento com o profeta Jeremias, capítulo 7, capítulo 21. O profeta ensinava e era uma grande oportunidade dele dizer de onde vinha a sua autoridade. Ela vindo de Deus, as pessoas deveriam aceitá-la. Porém, Jesus não respondeu de onde vinha a autoridade dele. Por que Jesus não respondeu? Jesus não respondeu não é porque a pergunta não era importante. Jesus não respondeu porque aquelas pessoas que estavam perguntando não estavam interessados na resposta. Eles estavam interessados em condená-lo. Aquela não era uma pergunta verdadeira. Aquela era uma pergunta maliciosa para tirarem a vida de Jesus. E aqui vem a grande ação do Espírito Santo na vida de Jesus, como a ação do Espírito Santo na vida dos santos. Jesus respondeu com uma pergunta. Que sabedoria! Jesus perguntou para os judeus, ou para aquelas pessoas que estavam questionando: o batismo de João Batista, ele vem do céu ou não? E aí Jesus sabia, se eles respondessem que sim, Jesus diria: por que então que vocês não aceitam o batismo de João Batista? Se eles dissessem que não, a multidão ficaria contra eles, porque a multidão estava do lado de São João Batista. E aí eles não quiseram responder, e Jesus também não respondeu aquela pergunta. Queridos irmãos e irmãs, como católicos, nós devemos pedir estas duas graças. A graça da sabedoria. O padre já falou isso outras vezes. Para que a sabedoria? A sabedoria para sabermos o que deve ser feito. Nós devemos pedir a graça da coragem. Para que a graça da coragem? Para realizar aquilo que deve ser realizado. Nós estamos nos aproximando do Natal. Próximo domingo já é o último domingo antes do Natal. Vamos pedir por intercessão de Santa Luzia que Deus abra os olhos da nossa mente para vivermos o Natal como ele é de fato. O nascimento do menino Deus, a visita de Deus no nosso meio. Que Deus abra a nossa alma, que Deus nos faça pessoas sábias, para não cairmos nas armadilhas das pessoas que querem nos prejudicar. Que Deus nos faça pessoas sábias, para escolhermos Deus ante aos desejos, às propostas dos homens. Que Deus nos faça pessoas corajosas para amarmos, para defendermos a nossa fé. O padre encerra dizendo assim: existe um texto na carta a Timóteo, se não me engano está no capítulo 5, que o autor da carta, São Paulo, diz assim a Timóteo: aqueles que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem quiser ser cristão de fato será perseguido. Jesus diz no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha: aqueles que forem perseguidos injustamente por minha causa, deles é o reino dos céus. Que Deus nos conceda esta graça. Essa graça nos momentos de conflito, nos momentos de dificuldade, de nós permanecermos firmes, permanecermos decididos. Existe uma grande tendência no mundo de aos poucos ir diluindo a fé católica. Parece que o mundo não quer que você deixe de ser católico, mas o mundo aos poucos está criando um catolicismo que é igual uma sopa rala. Sabe o que é uma sopa rala?
Uma sopa rala é quando você joga muita água. Então querem criar um catolicismo light. Então é assim. Sabe o que significa um mundo light? Quer emagrecer? Não precisa fechar a boca não. Não precisa fazer exercício não. Toma um monte de remédio. Não pode comer açúcar, tem que evitar doce, não se preocupa não. Toma aqui esse adoçante. Nós vivemos em um mundo que quer ensinar para os católicos que não se precisa mais fazer sacrifícios. Mas vocês sabem, nada daquilo que é nobre, nada daquilo que é bom é adquirido sem sacrifício. Que Deus nos ajude a sermos católicos de fato, católicos baseados na doutrina da igreja. Nós que somos católicos não vamos aprovar ideologia de gênero. Nós que somos católicos não vamos aprovar morte de bebê assassinado no ventre da mãe, que é aborto. Nós não vamos aprovar eutanásia. Nós que somos católicos, nós somos a favor da vida. Que o sangue dos mártires, hoje o sangue de Santa Luzia, nos fortaleça e nos alegre para defendermos a nossa fé, mesmo quando isso possa gerar algum conflito.